Beleza, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre pesquisa quantitativa e qualitativa. A disciplina é Fundamentos em Pesquisa, vocês já tiveram várias aulas introdutórias. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com pesquisa e por que que eu acho que ela é importante. Então, eu me formei na medicina em 2004, na Fundação, antiga Fundação, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre. E desde a minha graduação, eu acompanho projetos de pesquisa. Na época, me voluntariei para acompanhar alguns trabalhos de doutorado lá na Fundação. Então, fiz pesquisa de campo, acompanhei uma tese onde eu ia na casa de pacientes que, na época, estavam sendo acompanhados numa corte, num estudo de segmento. Eles eram entrevistados durante uma internação psiquiátrica por dependência de álcool e em 3 e 6 meses eram feitos levantamentos, então, desses pacientes depois da internação, já na residência deles. Eu ia na casa desses pacientes fazer algumas dessas entrevistas. Acabei indo na casa de mais ou menos umas 60 pessoas, então foi uma experiência muito rica, né, de ver em loco a vida de pessoas que passam por problemas de dependência química. Dessa época, então, desse trabalho levei 2 publicações internacionais, participei de mais alguns outros trabalhos lá que já saí da graduação com algumas publicações. Depois fiz a minha residência em psiquiatria na PUC e durante a residência não tive tanta oportunidade de pesquisa, a gente ali no serviço não tinha muita tradição em pesquisa. Fiz uma especialização em psicoterapia depois da residência e depois disso só, uns 4 anos, 5 anos depois de entrar na residência que eu iniciei o doutorado na URGS. Então, me aprofundando um pouco mais em pesquisa, terminei meu doutorado em 2014 e lá fiz uma pesquisa sobre depressão, modelos de depressão, que incorporava aspectos qualitativos e quantitativos. A gente vai discutir isso um pouco agora. E a pesquisa sempre me demandou uma curiosidade e um movimento e que eu nunca me afastei dela desde a graduação. Acho que ela é muito importante para os clínicos também. A medicina é um campo de conhecimento em constante evolução. A gente não tem as coisas prontas, a gente vai num constante, um desenvolvimento constante de teorias, de modelos explicativos, de descobertas, e a gente sempre se depara com os limites de determinada teoria ou de um determinado conhecimento na nossa prática cotidiana. Não temos todas as respostas, né? E a pesquisa, para mim, é um campo de desenvolvimento da busca de algumas respostas, de me manter atualizado, de estar sempre em contato com a fronteira do conhecimento, né, com o estado das coisas. Então, sempre tive muita curiosidade, participo de muitas pesquisas colaborativas. Não tem uma linha de pesquisa estabelecida minha, pesquiso algumas coisas ali em internação psiquiátrica, em emergência psiquiátrica, em modelos de depressão, em traços de personalidade, mas tenho muitas colaborações com grupos de pesquisa. Atualmente, ainda estou fazendo um pós-doc lá na URGS, com alguns projetos aí ligados, inclusive, ao Ministério da Saúde. Vamos lá. Objetivos, então, da nossa aula. Deixa eu voltar aqui. Objetivos da aula. Revisar o conceito de ciência, pesquisa e método. Não é o foco da aula, mas eu acho importante a gente revisar algumas coisas. Revisar princípios do método científico e do que não é ciência. E eu vou dar um exemplo de uma pseudociência. Acho que falar o que não é ciência também nos traz um pouco, reforça um pouco o conceito de ciência. Falar um pouco do método quantitativo, então do método qualitativo, das diferenças deles, da complementaridade dos métodos, são complementares em certo nível, e exemplos e aplicações dos métodos. Esses são os 5 pontos aí da nossa aula. Então, o que é ciência? Ciência é o saber produzido através do raciocínio lógico associado à experimentação prática. É uma frase meio conceitual, assim, né? Então, pode ficar meio
meio conceito, assim, né? Meio formal, mas o que que é? É o saber produzido pelo raciocínio lógico associado à experimentação prática. Não basta ter um raciocínio lógico. A filosofia, ela tem como base o raciocínio lógico, mas ela não é ciência. A experimentação prática de um processo de raciocínio lógico é que caracteriza a ciência. Então, tem que ter um método, né? Tem que ter algum tipo de modelo que experimente e possa, de alguma maneira, reproduzir, testar, né? Refutar a lógica para a gente considerar que um determinado modelo é científico. Caracteriza-se por um conjunto de modelos de observação, identificação, descrição, investigação experimental e explanação teórica de fenômenos. O objetivo básico da ciência não é o de descobrir verdades ou de se construir uma compreensão plena da realidade. A ciência não se ocupa por uma descrição última da verdade ou da realidade. Ela deseja fornecer um conhecimento provisório que facilite a interação com o mundo, possibilitando provisões confiáveis sobre acontecimentos futuros, indicar mecanismos de controle que possibilitam uma intervenção sobre eles. Então, aqui é meio que um conceito mais utilitário da ciência, né? Mas ela não tem a pretensão e ela nem tem o poder de explicar toda a realidade. Ela é um método para a gente conhecer, um método que a gente aprendeu a confiar, porque os modelos preditivos baseados na ciência, eles são muito explicativos, né? Eles têm realmente um poder explicativo importante e nos ajudam na tomada de decisões. Hoje nós estamos lidando com isso, estamos lidando com um fenômeno novo que tem na ciência aí uma âncora, né, para a gente poder se situar. Nem todo mundo vai por esse caminho. Acho que eu pelo menos considero que não ir por esse caminho é muito perigoso, né? A gente está vendo aí, vamos ver, e a história vai mostrar que quem opta por não utilizar a ciência, e aqui eu falo da ciência num sentido mais amplo, assim, não é um estudo, não é uma estereotipação, assim, não é um estereótipo da ciência, mas, enfim, conversar, questionar, refutar, né, criticar, pensar criticamente, construtivamente. Acho que quem não usa isso está fadado a ter um desfecho ruim aí com esse fenômeno da pandemia e do caos mundial. Então, a gente viu o que é ciência, mas o que é pesquisa, né? Pesquisa é um procedimento racional, sistemático e tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, tem um procedimento, tem algo sistematizado, tem um método para a gente fazer pesquisa. A gente vai olhar aí um pouco das classificações, né, desses métodos em quantitativos e qualitativos, mas para a gente pensar na pesquisa, a gente tem que pensar sempre no método. Só se inicia uma pesquisa se existir uma pergunta, uma dúvida, para a qual se quer buscar a resposta. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar uma resposta para alguma coisa. Então, para a gente pesquisar alguma coisa, a gente tem que partir de um questionamento, de uma dúvida. Esse é um pressuposto da procura aí do começo de uma investigação de pesquisa, uma investigação científica. E por que razões a gente faz essa pergunta ou a gente inicia essa busca, né? Fundamentalmente duas razões, uma razão intelectual, desejo de conhecer, pela própria satisfação de conhecer, e tem pessoas muito curiosas, né, que se dedicam para a ciência porque tem uma satisfação intelectual muito grande, enfim, é um jeito de se realizar pessoalmente, profissionalmente, e razões práticas, que também, enfim, razões práticas são as grandes razões aí da ciência merecer o mérito, o crédito que ela tem, né? Desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficaz. E a ciência tem oferecido uma série de entregas que fazem com que a nossa vida seja mais eficaz. A medicina é uma prova disso e tem evoluído muito. A ciência e outras formas de conhecimento. Então, a despeito do método científico, da pesquisa, né, oferecer uma leitura de realidade, ela não é a única forma de conhecer o mundo. E aí eu parto também para a gente conhecer as limitações da ciência. A ciência não é o modelo último, assim, ou o modelo que a gente tenha que usar para todos os campos de conhecimento ou para todas as decisões. O conhecimento comum, por exemplo, é extremamente importante e útil no dia a dia.
A gente pode tomar decisões no nosso dia a dia sem nunca ter lido uma pesquisa ou sem nunca ter entrado em contato direto com um produto mais teórico de pesquisa. Tem pessoas que não têm a mínima vivência com a pesquisa e podem levar uma vida resolvendo a maior parte dos problemas da vida cotidiana sem a ciência por trás disso, apesar de isso tornar a vida um pouco mais limitada. O progresso do conhecimento não se dá somente pela utilização de sistemas testáveis experimentalmente. Então, além disso, o conhecimento, e mesmo o conhecimento mais sofisticado, ele também pode se dar por outros métodos. Por exemplo, a filosofia, a própria filosofia da ciência, né, o estudo da ética, não são exatamente campos onde tem um método científico, né, tem desenvolvimentos que estão além do método científico e que, inclusive, estruturam algumas bases da ciência, por exemplo, a base ética. E a gente tem que fazer a distinção entre ciência e pseudociência. Então, essa distinção nem sempre é clara. Por exemplo, a avaliação do grau de atitude crítica dos seguidores. Se a gente está vendo um campo de conhecimento, um campo de desenvolvimento, de estudo, e onde os seguidores desse campo não têm um grau de atitude crítica suficiente, né, para oferecerem, né, por exemplo, uma possibilidade de refutação da sua teoria, né, se partem de dogmas que não podem ser criticados e nem hipóteses podem ser criadas para refutar, bom, daí a gente já começa a desconfiar se esse campo ele tem pressupostos aí da ciência. Propensão para ouvir argumentos, procurar contradições, incoerência, tentando eliminá-las. Então, a ciência se ocupa disso, ou tem isso também como as suas premissas. O cientista tem que ouvir, ele tem que buscar a contradição, ele tem que conviver com o contraditório, ainda que não concordando, poder considerá-lo, inclusive, para testar suas hipóteses no modelo científico mais moderno, né? Não é o quanto a gente pode provar uma hipótese, mas o quanto ela não pode ser refutada é que dá validade a ela. Então a gente tem que fazer perguntas para tentar refutar e não refutando a gente aceita então a hipótese ou a hipótese nula ou refuta e aceita a hipótese alternativa, né? O modelo de hipótese, né? E a propensão para testar hipóteses ou ideias com conteúdo empírico através de experimentos severos que possam ser reproduzidos por outros pesquisadores. Então, o teste de hipóteses para alguns campos da ciência é fundamental aí, né? A gente tem que poder botar à prova as coisas. E o que não é ciência? Na frente, outras formas de saber e conhecer, incluindo o saber prático, o saber religioso, que não estão sujeitos à atitude crítica ou à refutação. Então, outros campos de conhecimento, outras áreas do conhecimento não são científicos, eles são legítimos também, né? Mas eles não precisam se dizer ciência para ganhar validade. Apesar de algumas, a gente vai ver agora algumas escolas aí terem a pretensão de também serem chamadas de ciência. Então, o que é pseudociência? Pseudociência é um campo do conhecimento que, sem ser científico, é apresentado como tal. Isso ocorre quando são feitas afirmações sobre fatos que não podem ser testadas, quando defensores desse campo deixam de realizar testes factíveis ou quando as hipóteses refutadas continuam sendo aceitas como verdadeiras a despeito, então, da refutação delas. Então, aqui eu posso passar a referência para vocês depois desse livro também, né? Ele traz alguns exemplos de pseudociência e justifica, traz uma série de estudos, então, sobre, por exemplo, a paranormalidade, né, que muitas vezes tenta se impor como ciência e os seus defensores também, contudo, não existem hoje evidências aí, né, de que muitos fenômenos paranormais sejam realmente existentes, eles têm outras explicações. A ufologia, criacionismo, terraplanismo, astrologia. Hoje a gente tem muito, hoje não, né? Sempre tivemos defensores aí de algumas teorias bastante inusitadas, né? Hoje, estranhamente, algumas teorias sobrevivem aí, né? Então, a Idade das Trevas aí não conseguiu, ou conseguiu deixar os seus adeptos aí para a modernidade também. Eu botei ufologia aqui, o livro traz isso também, né? Como uma pseudociência. Contudo, ontem vocês viram que os Estados Unidos liberou aí umas imagens de OVNIs, né? Isso não significa que eles sejam realmente produtos de, enfim, uma vida extraterrestre ou alienígena, né? Mas
objetos voadores não identificados, né? Então, podem ter outras explicações para esse fenômeno que não aliens ou alienígenas. E eu trago um exemplo de pseudociência de novo para a gente pensar em ciência. Eu vou chegar nos métodos qualitativos e quantitativos, mas aqui é só para a gente debater e trazer um pouco aí de provocação aí para o tema. Então, esse cara aqui, o Bertrand Forer, em 1949, ele fez um experimento que eu achei bem curioso, assim, né, e que mostra um pouco como algumas pessoas podem eventualmente aceitar hipóteses sem necessariamente que elas tenham validade ou sejam verdadeiras. Qual que era o experimento que ele fez? Foi apresentado a um grupo de estudantes, então, por exemplo, para vocês, os resultados de um teste de personalidade. A seguir, ele apresentou foi apresentado um teste de personalidade para os estudantes, tá? Mal escrito ali. A seguir, ele apresentou os resultados desse teste para um grupo de estudantes. E esse foi um resultado. Um resultado do teste de personalidade. Algumas vezes, algumas de suas aspirações tendem a ser irrealistas. Em alguns momentos, você é extrovertido, afável, sociável. Em outros, você é introvertido, cauteloso, reservado. Você prefere um pouco de mudança e diversidade e se sente mal com restrições ou limitações. Embora aparentemente você seja disciplinado e seguro, na realidade você é inquieto e pouco seguro. Algumas vezes você tem sérias dúvidas sobre se tomou a decisão correta. Vocês se identificam com essa vinheta aqui de personalidade? É uma pergunta retórica, vocês não vão me responder. Mas, enfim, essa é uma descrição que ele apresenta então para esse grupo de estudantes. E o que ele faz? Ele entrega isso para os estudantes que avaliam que essa descrição é bastante apropriada, né? Tinha sido bastante adequada. Entretanto, ele diz, então, ele entrega isso sem que os estudantes soubessem que ele entregou a mesma descrição para todo mundo. Todo mundo se identificou com isso, ou a maioria absoluta dos estudantes se identificaram. Por quê? É uma descrição genérica, é uma descrição que não traz muitos aspectos específicos. Todo mundo pode se identificar com isso. Então, esse efeito, né, que o estudo dele fez ou mostrou, né, se chamou efeito Forer. Então, as pessoas julgam exageradamente corretas as avaliações de suas personalidades que supostamente são feitas exclusivamente para elas, mas que na verdade são vagas, genéricas o bastante para se aplicarem em uma grande quantidade de pessoas. E por que isso é importante? Isso aqui, por exemplo, a astrologia, que é o exemplo que eu trago de pseudociência, faz na descrição dos horóscopos. Se vocês olharem aquelas descrições, elas cabem para quase todo mundo. Inclusive, eu já conversei com uma pessoa que escrevia horóscopo e ela disse que ela inventava, né, termos genéricos enfim, fazia descrições vagas lá e tá bem, né? Aquilo pegava e as pessoas acreditam. Outros exemplos, vou trazer agora alguns estudos estatísticos, então, métodos quantitativos que estudaram a astrologia, né? Usaram metodologias que incorporam a matemática, a estatística, né? Algumas testagens. Num estudo, por exemplo, desse Frazier, em 86, 90% de 3.000 previsões analisadas de astrólogos conhecidos não se realizavam. Então, eles pegavam lá as previsões desses astrólogos e foram ver o quanto elas se realizavam. 90% não tinham depois correspondência com a realidade. Não houve qualquer relação de compatibilidade prevista pela astrologia com cônjuges numa análise de 500 casais que se divorciaram. Então, outro estudo quantitativo pegou uma amostra aí bastante grande de casais e viu se o horóscopo explicava a separação, a incompatibilidade de horóscopo. Não teve significância estatística. Não houve nenhuma associação entre escolha de carreira e astrologia pela data de nascimento num estudo com mais de 16.000 cientistas e 6.000 políticos. Então, a astrologia propõe que determinados signos têm propensões para determinadas carreiras, ou enfim, algumas habilidades. Isso não se mostrou, essa associação não se mostrou com significância estatística num estudo bem grande, aí, com bastante gente de profissões específicas. No estudo com 50.000 pessoas não se encontrou qualquer associação entre traços específicos de personalidade e registros de posições zodíacas, de signos e ascendentes. Então, estou mostrando aqui uma série de estudos antigos, quantitativos, que fizeram associações estatísticas para tentar investigar um fenômeno
e não encontraram associação, mostrando que vamos dizer assim, toda a construção teórica e todas as previsões, então, desse método, né, que usa algumas ferramentas inusitadas, elas não tinham correspondência aí com o resultado que elas propunham ter. Esse Sean Carson, ele um cara muito curioso, um físico, ele resolveu fazer um ensaio clínico duplo cego para estudar a astrologia. E ele fez um estudo muito interessante. Esse cara publicou esse estudo na Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, um estudo antigo também, de 85. Mas o que ele fez? Ele pegou 177 estudantes e 28 astrólogos experientes, astrólogos de renome, né, respeitados dentro da comunidade desse campo de conhecimento. E desenhou um estudo lá bem feito, com um método bastante sofisticado. Eu não vou trazer todo o estudo aqui, é só uma citação, assim, né? Só para a gente ver o que é ciência e o que não é. E nesse estudo ele encontrou que não houve associação entre as previsões dos mapas astrais, então que esses 28 astrólogos experientes fizeram, e os traços de personalidade desses 177 estudantes. Todas as associações que foram encontradas, elas não se encontraram além do que poderiam se encontrar pelo produto do acaso. Então, o acaso explicava tanto quanto as previsões dos astrólogos, como é que as personalidades aí aconteciam em relação a esses mapas astrais. Então, mais uma prova ou um teste, então, né, que refuta a astrologia como ciência. Para fazer esses estudos, essas refutações, a gente usa, então, na pesquisa, um método. Né? O que é um método de pesquisa? É um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir um conhecimento. Então, a gente tem que ter procedimento, a gente tem que ter ferramentas e uma sequência de etapas para, inclusive, poder replicar estudos. Né? A gente pode encontrar resultados que são produtos do acaso. Para a gente poder validar o resultado, a gente tem que fazer um outro estudo, eventualmente em uma outra amostra, né, em outro momento, para ver se aquilo não é produto, então, de uma circunstância que não das coisas que a gente está estudando. É um traço característico da ciência, então, o método, constituindo-se de um instrumento básico que ordena inicialmente o pensamento em sistemas e traça procedimentos do cientista ao longo do caminho até atingir o objetivo científico pré-estabelecido. É um mapa do que a gente vai fazer. Como é que a gente vai encontrar o resultado, como é que a gente vai testar, né, os nossos métodos lá para encontrar o resultado. O método, ao longo da história, ele foi evoluindo e vocês vão ver que nessa evolução a gente tem momentos em que predomina o método quantitativo e momentos em que o método qualitativo predomina. Vamos lá para a Grécia Antiga, filósofos gregos, Euclides, Platão, Aristóteles, Arquimedes, Tales, Ptolomeu. Além das chamadas questões metafísicas, esses filósofos, né, e a gente entende eles como pensadores mais do que filósofos, eles eram matemáticos, eles eram físicos, eles eram astrônomos e não astrólogos, né? Astrônomos estudavam os astros também. Eles também tratavam de geometria, matemática, física, né? Eram grandes pensadores. Na época, os pensadores antigos, eles dominavam muitas áreas, né? Eles não eram experts só numa área. Então, imprimiu a visão totalizante das suas interpretações, usavam vários métodos, tinham coisas quantitativas ali, né? Um método quantitativo. Depois, ali na Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, transformações nos textos bíblicos em fonte de autoridade científica, e sim, né, a autoridade religiosa transformou daí o método, daí um método mais qualitativo, que incorporava a interpretação da Bíblia como uma maneira de construir conhecimento. E isso foi aceito por um milênio, né? Então, antes os gregos usando métodos qualitativos, mas quantitativos também, da geometria, matemática, da física. Ali na Idade Média, alguns pensadores usando métodos qualitativos. Depois Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, ruptura da estrutura teológica, epistemológica do período medieval, início da busca por uma interpretação matematizada, daí, e assim a ciência evolui, né? Refutando modelos que caducam, modelos que se saturam, para emergir um modelo novo. Então, surge um modelo novo, de novo a matemática, ali como um campo
ou uma ferramenta muito importante ali da ciência. Depois Bacon, Hobbes, Locke, Hume e Mill, aprofundamento da questão da indução, lançamento de bases do método indutivo experimental. Descartes, o método dedutivo, e daí a lógica também, uma coisa qualitativa, penso logo existo. Kant, sujeito como ordenador e construtor da experiência, só existe o que é pensado. De novo, o método qualitativo aí, né, ganhando força, e o cientista se colocando ali no papel de protagonista também da construção do conhecimento mais pessoalizado, né, que não está impessoal, como na ciência quantitativa muitas vezes fica. Hegel e Marx, processo histórico, a dialética de Marx, também um método qualitativo bastante evidente. Depois, aí mais recentemente, Popper com o método hipotético dedutivo, a matemática, a construção da teoria da pesquisa, construções epistemológicas aí que incorporavam a verificação, a refutação de hipóteses, contribuições aí do século XX, de novo também trazendo um modelo qualitativo, mas o quantitativo sendo resgatado de novo. Então, eu fiz uma introdução para a gente entrar na aula em si aqui dos métodos qualitativos e quantitativos. Tipos de classificação em pesquisa. Existem várias classificações, essa é uma delas. Essa aqui eu achei meio confusa, né? Porque acaba entrando num fluxograma aqui, né? Que vai e volta, mas dá para dividir a ciência quanto à sua natureza, ou a pesquisa, né? Quanto à sua natureza, pesquisa básica ou aplicada, quanto aos objetivos, se a pesquisa é exploratória, descritiva, explicativa, quanto aos procedimentos, se é documental, biográfica, experimental, operacional, ou caso controle, pesquisa-ação, pesquisa participante, ex post facto. E aqui eu trouxe um jeito, talvez, de olhar essas classificações de uma outra forma. Então, quanto aos objetivos, exploratória, descritiva, explicativa. Quanto aos procedimentos, então, uma série de procedimentos aqui para testar, né, para a gente fazer, então, uma testagem de hipóteses. Mas aqui é o que nos interessa quanto à forma de abordagem. Então, quantitativa e qualitativa. A gente vai se focar mais aqui hoje. Então, o que é uma pesquisa qualitativa e quantitativa? Então, do ponto de vista da abordagem do problema, o que é uma pesquisa quantitativa? Né? Quantitativa é de quantidade. Então, considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões, informações para classificá-las e analisá-las. Então, a matemática aqui entra muito forte na pesquisa quantitativa. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas. Percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc. Esses conceitos, essas terminologias são fundamentais aí no método quantitativo. Então, ele propõe que as coisas podem ser mensuradas, elas podem ser quantificadas e a gente transformar, fazer uma tradução daí dos fenômenos que a gente estuda em números, faz com que a gente possa usar a linguagem matemática para chegar num resultado. Deve-se classificar, então, a relação entre as variáveis, a gente determina aí algumas variáveis para poder quantificá-las, para garantir formular hipóteses e a precisão dos resultados, evitando contradições no processo de análise e interpretação. Então, é um método que se propõe a uma exatidão, né, assim, transformar as coisas em algo quantificável, em uma linguagem matemática, faz com que a gente reduza os fenômenos, então, para essa linguagem e pode alcançar resultados aí quantificáveis e até medir o erro. A pesquisa quantitativa, então, ela tem aí como uma escola bastante, que influenciou bastante ela, o positivismo. Os dados são considerados objetivos, então, de novo, traduzidos aí do ponto de vista matemático. Considera a realidade mais estática, a perspectiva externa é investigada, o observador é um outsider, né? O observador, a princípio, ele não participa
da experiência, ele não participa, não influencia ali naquilo que está sendo visto. Então, a gente pode trocar de observador e, a princípio, chegar no mesmo resultado. Um estudo de prevalência tem que chegar na mesma prevalência, independente do observador ou do pesquisador, um de incidência, né, um estudo quantitativo, o método dele não considera o observador determinante para o resultado. Os resultados, assim, do ponto de vista mais geral, né, são replicáveis e generalizáveis, então a gente tem que replicar esses estudos, pode replicá-los usando o mesmo método. O objetivo é descobrir, quantificar e classificar. Pesquisas, então, são descritivas, recursos e técnicas estatísticas são usadas como regra. Eu vou trazer para vocês muitos exemplos aqui, então, do que seria uma pesquisa quantitativa. Quais são os assuntos valorizados nesse tipo de pesquisa na área da saúde? Por exemplo, construtos habituais nos métodos quantitativos. Frequência, incidência, prevalência, um surto, né? Por exemplo, o número de ocorrências no intervalo de tempo numa população, né? A frequência que ocorre isso, o número de casos novos de uma doença num período de tempo. Isso aí é uma incidência, né? Isso aí, de novo, uma quantificação de casos num período de tempo. Número total de casos novos e antigos numa doença também num período, né? Uma prevalência, um surto. Então, todos esses tipos, esses conceitos de frequência, incidência, prevalência faz parte da abordagem quantitativa. Fatores de risco, fatores de sobrevida, efeitos desfavoráveis de saúde numa população, dá para medir isso, dá para quantificar, dá para transformar em número. Também um exemplo de pesquisa quantitativa. Estudos retrospectivos, prospectivos, experimentos controlados, randomizados, segmentos, também usam muito métodos quantitativos. A gente quantifica efeito, quantifica variável, quantifica as associações, né? Tem parâmetros ali, né, para considerar relevância estatística ou consistência, tamanho de efeito, né, medir efeitos das coisas. Achados clínicos, sinais, sintomas, síndromes, transtornos. Diagnósticos, prognósticos, evoluções, tratamentos, manejos, resultados. Então, conceitos construídos a partir de médias aritméticas de uma população acometida por doenças e assim eleita para o estudo. Dá para usar o método quantitativo. Avanços no tratamento, controvérsias, atualizações, impactos nas doenças, disfunções em saúde, tudo a gente pode quantificar, numerar. Efeitos marcados, redução de danos, preditores. Algoritmos, né, um conjunto de condutas terapêuticas definidas, dispostas em ordem de escolha. Então, a gente pode quantificar, né, resultados de diferentes abordagens e, a partir dessa quantificação, construir uma árvore decisória que considera a primeira etapa, a primeira escolha, não dando certo, o que a gente faz depois, construir um algoritmo, um método quantitativo nos auxilia também a construção desse algoritmo. Relação análise custo-benefício, hoje tem um campo de conhecimento que é custo-efetividade também, né? Medir como é que as coisas têm benefício em relação a quanto elas custam. Qualidade de vida, que é um conceito, né, abstrato, mas a gente pode, a partir da determinação desse conceito, também mensurar a qualidade de vida. E eu vou dar um exemplo depois de um construto de psicopatologia, uma entidade nosológica da psiquiatria, que é a depressão, né? Que é um construto qualitativo, mas que a gente também pode estudar quantitativamente, mensurar coisas de depressão. Qualidade de vida relacionada à saúde, mensurar crenças e atitudes, a frequência de uma crença, de uma atitude de uma população. Surveys, né, mensuração de fatos psicossociais, de opiniões, fazer uma enquete, e apesar da opinião ser um dado qualitativo, né, o conjunto de opiniões, a gente pode medir a frequência de uma opinião e ele vira um dado quantitativo. Medicina baseada em evidência, meta-análises, né, são estudos quantitativos, eles juntam dados estatísticos de uma série de ensaios clínicos randomizados e compilam isso num estudo que a gente chama de meta-análise. Revisão sistemática da literatura, perfis psicossomáticos, estudo de vida. Então, é o artigo que eu mandei para vocês, tá? Toda essa tabela está naquele artigo que está ali na página da disciplina. Não vou falar todos os exemplos.
E o que é a pesquisa qualitativa? Agora saindo da quantitativa, indo para a qualitativa. A qualitativa, então, vem de qualidade, né? Tem um outro caráter isso. Considera que é uma relação dinâmica entre o mundo real e o subjetivo. Isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do indivíduo, que não pode ser traduzido em números. A pesquisa qualitativa, então, ela ignora ou ela pretere a matemática, a estatística, hã, preferindo, né, dando primazia aí para um outro tipo de valor, que é o valor da subjetividade, né, da qualidade, né, do quanto a gente pode se relacionar com determinados fenômenos sem necessariamente mensurar eles. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significado são a base do processo de pesquisa qualitativa. A interpretação, então, né, poder dar um significado, né, poder, enfim, delimitar ele conceitualmente, faz parte do método qualitativo. De novo, não necessariamente ou não usando métodos quantitativos. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta de coleta de dados e o pesquisador é um instrumento-chave. Daí a gente tem um contraste aqui muito importante entre a pesquisa qual e quantitativa. Geralmente a pesquisa quantitativa se dá num cenário mais controlado, a gente tenta medir, inclusive, as variáveis que podem estar influenciando o cenário e o efeito. Tudo é traduzido em números, né? A gente tenta medir tudo isso. E na qualitativa a gente não faz muita questão de medir isso, pelo contrário, né? A gente tem uma compreensão desse todo aí, né? E um todo dinâmico que muda e a pesquisa qualitativa aceita que essa mudança existe, né? Até aceitando que os fenômenos eles não podem ser replicados na sua extensão, em toda a sua extensão, né? O mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas. Um entrevistador, o observador, e ele também pode se modificar na própria experiência, né? Então, tudo isso a pesquisa qualitativa considera. A pesquisa qualitativa, então, é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, induzem, né? O processo e seus significados são os focos principais de abordagem. Não há preocupação em projetar resultados a toda a população, né? Então, entende-se então, que a pesquisa ela é muito mais ali uma experiência daquele momento, né, e que a gente tira insights daquilo, né, faz algumas inferências a partir uma interpretação que a gente tira daquele momento. O número de entrevistados é geralmente pequeno. Por exemplo, fazer uma entrevista para ver como é que as pessoas consideram determinado conceito, ou o que elas pensam de determinado fenômeno, como é que elas sentem determinado fenômeno, como é que as pessoas se sentem em relação a ter um familiar doente, ou elas estarem doentes, como é que tu se sente numa UTI, né, tendo coronavírus, né, quais são as tuas preocupações, o que te afeta, né? Então, um pesquisador que usa um método qualitativo, ele faz uma entrevista em profundidade. Ele não pergunta poucas coisas para centenas de pessoas, ele pergunta muita coisa para poucas pessoas. E há uma compreensão que, como a gente tem experiências que são, enfim, comuns para todo mundo, que perguntar isso, ou questionar, ou investigar alguns fenômenos em profundidade, a gente consegue enxergar também fenômenos que são mais genéricos, né? Então, por exemplo, o pesquisador pode perguntar algumas coisas para meia dúzia de pessoas, e na sexta pessoa que ele perguntar, ele já começar a ver coisas que se repetem, né, que são comuns no conjunto dos sujeitos que estão sendo investigados. Então, o conhecimento vai se saturando, né? Então, há uma finalização daí da busca, da investigação por saturação, né? Os fenômenos se repetem e daí não importa se tu vai pesquisar 100 ou 200 pessoas, há um entendimento que aquela coisa vai se repetindo. A coleta de dados, a entrevista, então, são individuais ou em grupo. Vou mostrar um exemplo de grupo, assim, de pesquisa qualitativa. Podem ser discussões, observações, descrições. Pode ser um pesquisador ir para uma aldeia indígena, fazer uma pesquisa de campo e ficar observando o comportamento dos índios, né? Um pesquisador entrar numa sala de aula de medicina e ficar olhando o comportamento dos estudantes
e fazer daí interpretações daquilo, comparar com outros estudos, com outras épocas históricas e tirar conclusões daquilo. Isso é uma pesquisa qualitativa. Na área da saúde, como é que a pesquisa qualitativa pode se apresentar? Então, significados, significações, ressignificações, estudos de fenômenos habituais ou novos settings de saúde, o que querem dizer, o que passam, o que representam, o que simbolizam, psicológica ou sociologicamente, para certos indivíduos ou para determinado grupo sociocultural. Então, isso aí, né, o que é um grupo de pacientes que frequentam CAPS, como é que eles se sentem, né, o que aquilo simboliza para eles, é um espaço de cuidado, é um espaço de estigmatização, né, eles se sentem discriminados, o que importa para eles ali, quais são as variáveis que podem estar associadas à experiência positiva e negativa. Então, entrevistar alguns sujeitos, né, que são muito característicos daquele cenário em profundidade pode trazer insights e gerar hipóteses para serem investigadas depois até quantitativamente. Então, a pesquisa qualitativa também se presta a uma geradora de hipóteses, né, investigações iniciais exploratórias, representações psíquicas, representações sociais, simbolizações, simbolismos, processos mentais inconscientes. Toda a psicanálise, ela é produto de pesquisa qualitativa, né? O Freud, ele não investigou 1000 neuróticos obsessivos para construir a teoria, né, dele, né? Ou descrever mecanismos inconscientes, descrever mecanismos de defesa. Ele pegava um sujeito e fazia um estudo em profundidade. Via o sujeito 5 vezes por semana e fazia toda uma análise daquele sujeito. E como considerava que aquela experiência se repetia, então poucos sujeitos traziam alguns fenômenos que na experiência daí do investigador eram reprodutíveis e tinham uma associação com outras coisas, né, assim com fenômenos anteriores, com fatores causais, ele podia extrapolar esse resultado para todos os sujeitos. Então, claro, tem aspectos não científicos da psicanálise, mas ela tinha um método também de investigação qualitativa. Percepções, pontos de vista, perspectivas são outro campo de investigação qualitativa, vivências, experiências de vida, metáforas, analogias, os mecanismos de defesa egóicos, os mecanismos de adaptação, eu dei o exemplo na psicanálise agora. Adesão ou não adesão ao tratamento, o que as pessoas pensam, por que elas aderem ou não, motivos, razões psicológicas, psicanalíticas, socioantropológicas, estigmas. Hoje, estigma é um campo de muito estudo aí na saúde, na saúde mental, principalmente. Cuidados, conforto, como é que as pessoas se sentem no ambiente de tratamento, como é que elas se sentem num tratamento, o que determina para elas o resultado, a satisfação. A gente pode ter um resultado quantitativo que a priori é considerado desejável pelo investigador. Diminuímos a pressão arterial das pessoas, né? Ou, enfim, controlamos determinado fenômeno. E na experiência subjetiva delas, elas estarem insatisfeitas. Mas eu tenho que usar uma medicação 3 vezes por dia, né? E daí num ambiente controlado aquilo funciona, só que na prática não funciona, porque o indivíduo não adere ao tratamento. Então, a pesquisa qualitativa ela também ajuda a gente a investigar possibilidades, a explorar outras coisas que a gente pode também investigar quantitativamente depois. Cuidados, conforto, reações a papéis e papéis de cuidadores profissionais, burnout, fatores facilitadores, pontes, barreiras frente a abordagens, enfim, uma série de coisas. Meta-síntese é uma versão polêmica, imitativa da meta-análise, então fazer uma síntese mais teórica a respeito de um assunto, não usando métodos quantitativos. Então, aqui um quadro de comparação, né? Então, agora a gente falou um pouquinho de quantitativa e qualitativa, mas onde é que elas se diferem, né? Foco de pesquisa, então, na qualitativa, a qualidade, a natureza, a essência das coisas. Na quantitativa, o quanto, a quantificação, a estatística, a matemática. As raízes filosóficas da qualitativa, a fenomenologia, a interação simbólica. Na quantitativa, o positivismo, o empiricismo, o lógico,
frases associadas na qualitativa, o trabalho de campo, né? E ir para um determinado cenário de investigação, o investigador fazer uma imersão, etnografia, naturalismo, subjetivismo. Na pesquisa quantitativa, o método experimental, o laboratório, o empírico, o estatístico. Metas de investigação, a qualitativa, o entendimento, a descrição, a descoberta, a generalização, mas a partir de uma experiência, né, que é mais individual, mas que pode ser extrapolada, a hipótese. Na investigação quantitativa, predição, controle, descrição, confirmação, teste de hipóteses. O ambiente na qualitativa natural, familiar, na quantitativa artificial, não natural, controlado, né? Controlar as variáveis, escrever, mensurar, quantificá-las. A amostra na qualitativa pequena, um indivíduo, meia dúzia de indivíduos, um grupo de pessoas. Na quantitativa, quanto maior ou quanto mais representativa da nossa população, estatisticamente falando, melhor. Então, por isso, estudos grandes, né, por exemplo, avaliar a sensibilidade, a especificidade de um teste para coronavírus, né? Se a gente puder ter uma amostra populacional, hoje saiu, divulgou-se o resultado do estudo de Pelotas lá, né, de imunização. Então, um estudo com 4.500 indivíduos que investiga quantos indivíduos estão imunizados aí para coronavírus. Não sei se vocês viram, 0,13% da população, né? Então, 6 indivíduos em 4.500 só estão imunizados dentro dessa pesquisa. Fazendo uma extrapolação aí, dá para inferir que mais ou menos 15 mil gaúchos estão imunizados de 11 milhões e poucos. Método quantitativo, né, está aí trabalhando. Desculpa. Coleta de dados. Pesquisador como principal instrumento de entrevista, observação. E no método quantitativo, instrumentos manipulados, escalas, testes, questionários. Então, enquanto o pesquisador ele é o instrumento de pesquisa na qualitativa, o pesquisador ele elege instrumentos na quantitativa. Modo de análise indutivo pelo pesquisador e dedutivo, o método estatístico, né, que é muito usado na análise dos dados na quantitativa. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo de um tema que tem uma dimensão de estudo qualitativo e uma dimensão de estudo quantitativo. Por exemplo, quando a gente fala de depressão, depressão todo mundo já ouviu falar, né? É um construto psicológico, um construto psicopatológico, mas que também é uma experiência subjetiva e também um conceito, né? Ele tem uma conceitualização, tem sintomas. O sintoma de uma depressão ele é subjetivo, né? Quando a gente está triste, isso não é um produto matemático, né? É uma sensação subjetiva. A subjetividade está aplicada aí. Os mecanismos de defesa do depressivo, né? Então, isso aí são possibilidades de investigação qualitativa da depressão. Para a gente conceitualizar a depressão, né, a gente pode partir da experiência subjetiva das pessoas, né? E a partir de outros conceitos definir o conceito de depressão. Depressão é uma experiência subjetiva caracterizada por uma tristeza excessiva, por um rebaixamento de funções mentais, de uma energia vital, de uma sensação de vitalidade, da experiência de prazer, uma experiência subjetiva. Então, tudo isso é qualitativo, não é quantitativo. A gente também pode usar métodos quantitativos para, daí, enfim, transformar algumas dessas variáveis em números e testar isso. Mas isso é só um exemplo de possibilidades qualitativas de investigar o construto de depressão. Trago outras possibilidades. Prevalência de depressão. As comorbidades, a quantidade de comorbidades, né? A prevalência de comorbidade em depressão. Carga de doença, né? O quanto tem um burden aí, né? Tem anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade, né? Que é um conceito de carga de doença da OMS. Isso aí são coisas que dá para medir também.
fatores associados, né? A gente pode transformar isso em variável numérica e medir. Então, a depressão, assim como uma série de áreas do conhecimento, ela é passível de ser estudada, não só passiva, é necessário que a gente use métodos qualitativos e quantitativos para estudar esse construto. Vamos adiante. Questões de diagnóstico, de tratamento, critérios diagnósticos. Isso é qualitativo ou é quantitativo? Né? Depende. Né? Então, aquela classificação lá de qual e quantitativo, né, talvez ela não seja, né, tão... a gente não tem que separar tanto as coisas. Uma pesquisa ela tem que incorporar elementos quali e quantitativos. Se a gente quiser, por exemplo, definir o diagnóstico de depressão, a gente pode usar um método estatístico, determinar quantas pessoas enfim, têm determinados tipos de sinais e sintomas, têm determinados desfechos, como um prejuízo na qualidade de vida ou prejuízo no funcionamento, medir isso e dizer, então, que em determinado ponto de corte, em 2,5 desvios padrões acima da média, a gente considera, então, que acima daquilo tem o diagnóstico. É um método quantitativo. Mas a gente também pode determinar pela experiência subjetiva que determinado indivíduo, né, tem a depressão e partir aí de poucos casos ou de uma descrição subjetiva o diagnóstico de depressão. Como é que é feito o diagnóstico de depressão hoje? Aquele do DSM-5, vocês sabem? É pelo método qualitativo ou quantitativo? Né? O construto de depressão, por incrível que pareça, ele é produto de um consenso de especialistas. Ele usa, a DSM-5 está incorporando algumas coisas quantitativas, alguns estudos epidemiológicos, mas no final das contas, quem decide lá se um determinado critério entra ou não na descrição nosológica do transtorno é um grupo de especialistas, é um comitê, é uma força-tarefa, né? São poucas pessoas. É a experiência clínica delas que vai determinar o voto lá, se a gente vai usar determinado critério para fazer o diagnóstico de depressão. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente falando aqui de um exemplo aqui, né, que é a minha área de trabalho. Tem possibilidades qualitativas, tem muita pesquisa quantitativa, a gente está evoluindo muito aí pela pesquisa quantitativa em tratamento, né, em abordagens, em medir desfecho, em comparar grupos, mas a gente nunca pode perder a perspectiva subjetiva dessa experiência, dessa vivência, e também que as nossas construções teóricas são um produto também, em última análise, de questões subjetivas. Né? A gente compartilha aí uma linguagem e a partir da aceitação da linguagem comum a gente constrói conceitos. E isso é qualitativo. Exemplos. Vou trazer alguns artigos aqui e queria ver com vocês se vocês acham que se isso é quali ou quantitativo. Aqui um artigo, uma revisão, né? Como as escolas podem ser integradas para promover o bem-estar, prevenir problemas de saúde mental e uso de substâncias em populações urbanas. Tá? Tem um resumo aqui e a gente mata a charada geralmente olhando o resumo. Né? Se tem uma descrição de método, o resumo traz ali o que é a proposta do artigo e o que geralmente se utiliza como metodologia. Como esse é um periódico de revisão, né? São revisões narrativas, não são revisões sistemáticas, aqui o método, eles não cobram que se escreva no resumo. Mas foi feita uma revisão aqui que sumarizou achados, né? Um sumário qualitativo. Então, isso também é apresentado como um produto científico. Então, aqui eu e mais 2 colegas revisamos uma série de artigos que falam sobre essas questões aí de prevenção, de o papel da escola para a saúde mental e sintetizamos os achados de uma maneira narrativa. E nem usamos o método quantitativo para escolher os artigos, eles foram por conveniência, foram por relevância, mas a gente que determinou a relevância disso. Né? Isso é uma revista de alto fator de impacto. Então, só para mostrar para vocês que a pesquisa qualitativa, a opinião de especialistas tem muito peso, apesar de a gente cada vez, né, mais querer quantificar as coisas. A gente não tem essas respostas ainda. E a saúde mental, ela entregou muito pouco ainda da pesquisa quantitativa para algumas áreas. Então, essa é um exemplo de pesquisa qualitativa, uma revisão narrativa, escolheu artigos lá e sintetizou os achados.
Depois, esse é um outro artigo que a gente publicou há mais tempo. Alta prevalência e prescrição de benzodiazepínicos para idosos, dados de uma consultoria psiquiátrica para paciente de uma sala de emergência no Hospital Geral. Aqui, no resumo, a gente já vê aqui que o método analisou registros de consulta de emergência psiquiátrica e daí ali já tem algumas descrições ali dos resultados e descrições quantitativas. A gente já vê quantidade de coisas ali, quantidade de amostra, percentagem de coisas. Então, olhando o resumo, a gente já vê que usou um método quantitativo, a gente quantificou coisas. Esse é um exemplo de um estudo quantitativo. Um outro artigo aqui, tradução e adaptação transcultural de uma escala de temperamento e personalidade para o português. Né? O que é isso? Né? Para a gente usar um instrumento e dizer que ele tem que ele pode ser usado, né? Que ele tem uma correspondência com um instrumento original de outra língua, a gente tem que ter um processo, tem um método, né? Para traduzir, retrotraduzir, tem que ter pessoas fluentes em ambas as línguas, e essa metodologia ela apresenta aí como resultado um instrumento que tem uma adaptação transcultural, né? Depois testar isso na pequena amostra, mas todo esse processo ele é qualitativo, ele não é quantitativo, né? São especialistas que dão a sua opinião, que traduzem, que fazem uma retrotradução, então depois de traduzir, eles traduzem de novo para o idioma original, comparam e, no final das contas, constroem um instrumento adaptado. Então, esse é um outro exemplo de pesquisa qualitativa. Desenvolvimento de uma escala cultural de consciência, de terapia ocupacional de estudantes da América Latina. Aqui no título já diz pesquisa qualitativa, usando Delphi ou Delphi Study, um método Delphi, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Isso aqui o título já diz se a pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Esse aqui já entrega aqui o resultado, essa é qualitativa. O que é, por exemplo, uma pesquisa que usa esse método Delphi, né? Então tem um conjunto de pesquisadores que querem construir, por exemplo, um instrumento de pesquisa e não tem eles não, esse conjunto de pesquisadores, eles precisam de opiniões de especialistas, de experts na área. Então eles sintetizam ali, por exemplo, um instrumento inicial. Vamos estudar o que é a depressão, mas a gente precisa consultar os principais especialistas do mundo que entendem de depressão, que tratam depressão, que trabalham em centros de excelência, que atendem muita gente, que fazem muitas pesquisas. A gente quer construir um instrumento para mensurar a depressão, a gravidade da depressão. Como é que a gente vai fazer isso? Então, desenha-se, faz uma revisão de literatura, procura-se dados ali, né? E daí procura-se esses experts na área e manda-se para eles um instrumento piloto, né? Um instrumento inicial propondo critérios do que seria depressão, como é que se mediria a gravidade da depressão, manda questionários para essas pessoas. Esses experts analisam os questionários e respondem para os especialistas, dizendo o que eles acham. Os especialistas se reúnem, sintetizam qualitativamente esses dados. Pô, o que esse especialista achou? Achou que isso aqui não tinha nada a ver. Olha, ele trouxe uma contribuição nova, a gente não considerou esse conceito. Sintetizam isso no novo documento e fazem vários rounds, mandam feedbacks para os especialistas respondem e assim por diante, também por saturação. Fazem quantos rounds forem necessários até que começa a ficar meio consensual aquilo, com a contribuição de todos. Ainda que um consenso definitivo não possa ser alcançado, o máximo de consenso pode ser alcançado usando esse método aí. E depois vão adiante, propõem um instrumento e vão testar isso quantitativamente, vão testar numa população, ver se eles têm, por exemplo, alcançam aí características psicométricas usando métodos quantitativos. Então, esse é um exemplo de uma pesquisa qualitativa. Aqui uma meta-análise, comparação de eficácia e tolerabilidade de 32 antipsicóticos orais para o tratamento agudo de pacientes com esquizofrenia de múltiplos episódios. Uma revisão sistemática e meta-análise. Meta-análise é um estudo, vocês devem ter revisado isso já, que
ela estuda resultados de outros estudos, ela sintetiza, ela usa métodos quantitativos para fazer uma composição de resultados de vários ensaios clínicos randomizados ou até de outras meta-análises, e daí, agrupando isso, ela tem maior poder, né, estatístico, ela tem um nível de evidência maior. Então, esse usa método estatístico, é um estudo quantitativo. Prevalência, severidade, então, necessidades aí de tratamento. Prevalência. A gente viu lá, um dos primeiros estudos de método quantitativo lá naquela tabela. Estudo de prevalência ali, só pelos resultados ali a gente já vê, né? Porcentagem, descrições, intervalo de tempo, né? Então tem uma série de descrições que usa matemática, que usa conceitos quantitativos. Estudo de prevalência, método quantitativo. Então, considerações finais. A ciência é um método para atingir o conhecimento, mas não é o conhecimento em si mesmo. Eu quis revisar isso e trazer um pouco a minha visão para a gente não ficar só na questão da quantidade, da qualidade ali, né? Pesquisas seguem métodos e estão sujeitas a críticas, refutações e aperfeiçoamentos, e mesmo os métodos quali e quantitativos, eles têm evoluído, muitas das metodologias vão se aperfeiçoando, às vezes sendo superadas, e todo o conhecimento vai se constituindo na refutação do conhecimento anterior e na emergência de modelos novos que são mais explicativos. E os métodos quali e quantitativos partem de premissas diferentes, mas podem ser complementares. E eu mostrei isso no exemplo da depressão, transtorno depressivo maior. A depressão pode ser estudada qualitativamente, pode ser estudada quantitativamente e deve incorporar ambos os métodos vamos dizer assim, no desenvolvimento aí de estratégias e de aperfeiçoamento do construto do tratamento, enfim, do estudo do prognóstico. É isso então, pessoal.